Rio de Janeiro, Goiás Velho, é forte. Trindade, Brasília. Brasília também está com força conosco aqui hoje. Deus abençoe a sua vida, não saia daí. Fique no ar conosco. Eu quero que você já ouça a voz aí dessa guerreira, essa mulher que não foi fácil para ela estar aqui nessa tarde, não foi fácil para ela chegar até aqui. Foi grande as lutas, por muitas vezes ela quis desistir e outras vezes ela deixou o eu, deixou a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E nessa tarde, então, vamos ouvir aí um brado de vitória com ela. A paz do Senhor, missionária Aninha. A paz do Senhor, ouvintes da rádio. Estou muito feliz e me sentindo muito honrada de estar aqui hoje com vocês, poder estar compartilhando um pouquinho da minha história e de tudo aquilo que Deus fez e o mais que Ele fará, né? Porque Ele é um Deus de novidade, Ele está sempre fazendo, Ele está sempre movendo para honrar os seus filhos. E fica ligadinho aí que daqui a pouco nós estamos aqui, né, pastora? Firme e forte. Daqui a pouquinho você vai escutar o que essa mulher tem para falar para você. O testemunho é forte, 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 forte. Eu já conheço, mas na realidade eu não conheço nenhum pedacinho do que ela passou, né? Quero mandar um alô também para Jane de Goianira, que está aqui, ó. Oiê, estou ouvindo, estou ligadinho. Vocês vão se surpreender com o que o ser humano é capaz de passar quando verdadeiramente ela tem um projeto nas mãos de Deus. Sabe o que eu acho mais interessante? É que por muitas vezes ela desistiu de viver. Mas aí Deus disse, não, filha, não é a hora. E em outro momento o próprio Deus colocou ela no leito de enfermidade. E ela teve que provar daquilo que ela não queria, que era a enfermidade. Então é muito, muito, muito forte, muito interessante o que Deus fez na vida dessa guerreira, né? A Bianca está dizendo aqui que está nos ouvindo. Bianca, não saia daí. Você é uma das pessoas que nessa tarde, eu quero muito que você ouça esse testemunho da missionária Aninha. Vai edificar demais a sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer na vida das mulheres hoje, que acha que não consegue, que acha que está desistindo da vida e tal. Eu vou ser bem sincera com você. Guerreira, para o fardamento ser colocado nela, tem que passar pela guerra e por muitas vezes vai se machucar, por muitas vezes vai doer, por muitas vezes vai se arrastar, mas do outro lado vai cantar o hino da vitória. Eu vou começar aqui com ela, nessa tarde, já fazendo algumas perguntas para ela. Aninha, você nasceu em que ano? Nasci em 1980. Aninha, quantos anos você tem? 39 anos. Vamos lá, Aninha. Você nasceu em um lar budista, não é isso? Eu nasci em um lar budista quando minha mãe já tinha fechado a fábrica, né? Falou assim, não vou ter mais filhos. E depois de 7 anos, eu vim, né? Com um propósito, um grande propósito de Deus. Ela já estava operada? Não, ela já estava se cuidando para não ter mais filho, tinha entrado na menopausa, estava com 42 anos, já estava na fase de entrar na menopausa e engravidou. Olha só, Aninha Aguiar, então, ela nasceu em um lar budista, onde a família já tinha encerrado o planejamento para filho, né? Já é algo que o próprio Deus diz, não, ainda não encerrou não, porque eu que escolhi. Ricardo tá nos ouvindo aí, Ricardo, um forte abraço, não saia daí não. A Aninha, com quantos anos você se casou, Aninha? Me casei com 16 anos de idade, mas não foi, gente, aquela gravidez, como se diz, né? Como se diz, foi gravidez mesmo, não foi de fato, foi de feto. A Aninha se casou com 16 anos e a Aninha já casou grávida, não é isso? Isso mesmo, casei grávida da minha preciosidade, meu presente de Deus também. Tá aqui conosco aqui, a Mariane aqui no estúdio também, juntamente com o nosso irmão... Arthur, Deus preparou hoje o Arthur para trazer essa bênção aqui para nós nessa tarde. Aninha, você casou aos 16 anos, contra a vontade da sua família, né? Isso. Conta pra nós como é que foi esse casamento. Bom, na verdade, tinha sido o primeiro namorado
Eu não amava, assim, para falar, vamos casar, mas gostava muito dele, mas não para assumir a responsabilidade de um casamento. Meus pais tiveram que assinar toda a documentação. E minha mãe, eu costumo dizer que mãe já nasce com um pouco do Espírito Santo, né? Já vem batizada, já, porque tudo que mãe fala acontece. E tudo que minha mãe falou, que eu ia sofrer, que ele ia me bater, que ele ia isso, que ele ia aquilo, realmente aconteceu. Né? Eu realmente sofri muito no meu casamento. Quantos anos você ficou casada, Aninha? Quase 3 anos. Quase 3 anos, e durante esses 3 anos você teve agressões físicas. Isso, a minha filha nasceu de 8 meses, né? Foi desenganada pelos médicos, porque foi uma gravidez muito difícil. Por alguns momentos eu tive que tomar medicação, ficar de repouso, para poder segurar essa gestação. Então ela nasceu de 8 meses e um pulmão dela desenvolveu, o outro não. Aninha, e durante a sua gravidez também você foi agredida? Fui. Eu fui agredida no dia da minha lua de mel. Acabei de casar, minutos depois eu já comecei com as agressões físicas, verbais. Deus está falando comigo que tem mulheres nessa tarde que está nos ouvindo e que está passando pelos mesmos problemas que você passou, né? Tem mulheres nessa tarde que está do outro lado aí, não precisa de você se manifestar, ou se você quiser se manifestar, você tem o nosso WhatsApp aí da rádio, né? Se você não quiser se identificar, não precisa se identificar, mas eu queria que você interagisse conosco nessa tarde. Eu queria que você, nessa tarde, pudesse entender um pouquinho do que Deus quer fazer através da vida da missionária Ana Aguiar. Deus quer te curar da mesma forma que Deus curou ela, porque ela também teve feridas, ela também passou por problemas que às vezes você acha que você está passando e que não tem solução, mas tem solução sim. Ela vai te contar o caminho dessa solução, ela vai te dizer que para tudo, quando o Senhor está no centro, tudo se resolve. E se você quiser interagir conosco nessa tarde, o nosso WhatsApp é 62 98550 6514. 962 98550 6514. Você que quer deixar um áudio para ela, você que quer fazer perguntas para ela, nessa tarde você tem liberdade. Liberdade. Andréia, Deus te abençoe pela sua audiência. Não saia daí, Andréia, porque eu tenho certeza que esse testemunho vai edificar muito a sua vida. Me diz uma coisa, Aninha. Então você foi agredida minutos depois que você casou. E como é que foi essa gestação diante? Porque a mulher fica tão sensível, né? Já na gravidez por gravidez. E uma gravidez sem ser uma gravidez planejada. Né? Uma menina de 16 anos de idade, que é uma criança bonita, porque eu tenho certeza que você era bonita. Quando que você deu o ápice e disse assim, eu não aguento mais? Bom, na verdade, foi uma gravidez muito conturbada, até porque a minha mãe ficou sem falar comigo, minha família ficou sem falar comigo. Então, assim, isso doía, né? Porque eu não tinha um bom dia da minha mãe para eu dar, então foi um tempo de muito sofrimento. E a minha mãe voltou a falar comigo no dia que minha filha nasceu. E a gente ficou sabendo dessa notícia da minha filha, que ela poderia talvez não escapar, realmente ela foi desenganada pelos médicos. A minha filha hoje também, ela é um milagre. E a gente foi transferido do hospital particular, então assim, estava com tudo bom, e a gente foi transferido para o hospital público, porque não sabia quanto tempo que ela iria ficar, né, naquele hospital. E assim, eu fiquei durante quase 3 anos, no último momento, ele, para honra e glória do Senhor, porque eu creio que Deus ele já cuidava de mim, mesmo antes de eu conhecer ele. Ele passou num concurso, e aí passou no concurso da polícia. Eu fiquei preocupada porque ele começou a andar armado em casa, então assim, ele me traía, infelizmente, e aí realmente a minha vida estava correndo muito mais risco do que antes, então assim, e aí da última vez ele tentou realmente acabar com a minha vida mesmo, e eu tô aqui por conta do avô dele, né, Deus usou o avô dele para que eu estivesse aqui hoje, porque foi ele que não me defendeu da briga. E ele tentou me matar, então foi naquele dia que acabou que minha família acabou descobrindo, porque eu nunca contei nada para ninguém. Eu passei os 3 anos assim de muito sofrimento, sozinha mesmo, não tinha com quem conversar também, porque eu não contava para as amigas o que eu vivia. Para mim era motivo de muita vergonha e era um momento de muita solidão.
E antes de casar, ele mostrava-se ser agressivo ou não? Não, ele era um príncipe. Ele era um príncipe, fazia tudo por mim, sabe? Eu achava que eu ia ser a mulher mais feliz do mundo, né? É aquilo que eu falo, quando a gente não tem o entendimento da vontade de Deus, quando a gente não tem a confirmação e a gente vai lá e faz pelos nossos olhos, né? A gente paga um preço. Aí você saiu da sua casa e você voltou para a casa da sua mãe? Voltei para casa da minha mãe. Minha mãe disse que foi o dia mais feliz da vida dela. E logo depois, se eu não me engano, por volta de uns 6 meses, eu perdi a minha mãe. Eu acordei com a minha mãe e dormi sem ela. Então, assim, eu fiquei muito sem chão. Ela era tudo na minha vida, né? Tudo, gente. Tudo na minha vida. Não tem como eu não me emocionar, né? Acho que foi um dos dias assim mais difíceis da minha vida, foi perder minha mãe. Foi insuportável, né? Minha família achou que eu ia ter que fazer tratamento porque foi uma perca muito grande. E a minha mãe, né? Ela, como se diz, foi tudo. E naquele dia uma pessoa chegou para mim e falou que minha mãe estava ardendo no fogo do inferno. Então, naquele dia, eu comecei a ter muita raiva de Jesus. Então, assim, eu não conhecia ele, eu era budista, mas eu comecei a ter muita raiva de Jesus. Pode continuar? E naquele dia, naquele momento, eu comecei a ter muita raiva de Jesus. Eu abominava as pessoas que me falavam de Jesus. Eu fugia de Jesus, como o diabo, né? Foge de Jesus. Eu era bem isso, eu fugia dele de todas as formas, de todos os jeitos. E eu não gostava que ninguém me falasse de Jesus, de religião. Não gostava de estar perto de cristãos, de crente, né? Como o mundo fala. Tinha pavor. E foi isso. Aninha, depois que a sua mãe faleceu, é nítido que foi uma ferida que se abriu. E ainda teve um enviado, né, do Senhor Jesus para dizer que ela estava para o inferno, né, indo para o inferno. É sempre assim mesmo, sempre tem alguém, né, que é enviado do secretário. Você morava aonde quando a sua mãe faleceu? Então, quando minha mãe faleceu, eu morava com minha mãe. E logo em seguida eu Qual cidade? Em Brasília. Brasília. Isso, e logo em seguida eu não suportei ficar em Brasília. E eu tive um sonho, né? Eu acho que Deus já cuidava de mim naquele tempo, falando que eu iria para Fortaleza porque eu estava querendo ir para Florianópolis. E tudo que eu sonhei... Então você não conhecia Jesus, pelo contrário, você tinha raiva de Jesus. Não, continuava com raiva. Você era budista nessa época, né? Isso. Eu tive só um sonho mesmo, um sonho normal, não liguei nada a Jesus, não liguei nada a Deus. E a minha mãe falava que era para eu ir para Fortaleza, que era para eu ir para lá. A sua mãe que te falou nesse sonho? Isso, nesse sonho. Ela Sim. falava que era para eu ir para lá. E eu fui. E, assim, vivi 6 anos lá. E, assim, eu só não fui mais feliz porque eu não conhecia Jesus, né? Mas foi a melhor coisa naquele momento que me aconteceu.